Os que esperam em ti, Senhor, como águias voarão. Os que esperam em ti, Senhor, confundidos não serão. Os que esperam em ti, Senhor, como águias voarão. Os que esperam em ti, Senhor, confundidos não serão. Multiplica as forças ao cansado e renova os que não têm vigor. Não temerão os que esperam nele, torre forte o nome do Senhor. Oh, te adoro, Deus, Rei de toda a terra, Jesus, sou teu. És meu fôlego de vida, fonte eterna de alegria. Oh, te adoro, Deus. O teu povo te adora, Senhor, nesta manhã. Proclamamos a tua glória, Senhor. Os que esperam em ti, Senhor, como águias voarão. Os que esperam em ti, Senhor, confundidos não serão. Os que esperam em ti, Senhor, como águias voarão. Os que esperam em ti, Senhor, confundidos não serão. Multiplica as forças ao cansado e renova os que não têm vigor. Não temerão os que esperam nele, torre forte é o nome do Senhor. Oh, te adoro, Deus, Rei de toda a terra, Jesus, sou teu. És meu fôlego de vida, fonte eterna de alegria. Oh, te adoro, Deus. Oh, te adoro, Deus. Rei de toda a terra, Jesus, sou teu. És meu fôlego de vida, fonte eterna de alegria. Oh, te adoro, Deus. Oh, aleluia. Oh, te adoramos, Senhor. Oh, És o rei do meu coração, dono esta minha canção. Sou escravo do teu amor, teu eu sou. De ti nunca me afastarei, e ao teu lado eu vivirei. Eu só quero agradar-te a ti com todo o meu ser. Me rendo a ti, Jesus, sou teu. Meu coração viverá por ti. Digo sim à tua vontade, digo sim ao teu palpitar, digo sim à tua direção, digo sim a ouvir tua voz, digo sim à tua vontade, digo sim ao teu palpitar. Eu digo
posta em ti. Em cada passo tu estás aí, autor e consumador da fé, tu és para mim. E só em ti eu vou descansar, nada me roubará a paz. Meu olhar está fixo em ti, não se desviará. Me rendo a ti, Jesus, sou teu. Eu sou teu. Meu coração viverá por ti. Digo sim à tua vontade, digo sim ao teu palpitar, digo sim à tua direção, digo sim a ouvir tua voz, digo sim à tua vontade, digo sim ao teu palpitar, digo sim à tua direção, digo sim a ouvir tua voz, sim, Senhor. Digo sim, Senhor. Me rendo a ti, eu digo sim. Me rendo a ti, eu digo sim. Me rendo a ti, eu digo sim, Senhor. Me rendo a ti, eu digo sim. Me rendo a ti, eu digo sim. Me rendo a ti, eu digo sim, Senhor. Digo sim à tua vontade, digo sim ao teu palpitar. Digo sim à tua direção, digo sim a ouvir tua voz, digo sim à tua vontade, digo sim ao teu palpitar, digo sim à tua direção, digo sim a ouvir tua voz, sim, Senhor. Tenho eu nos céus, senão a ti, meu Deus. Não há ninguém que eu deseje além de ti. És o Deus que me dá força, a razão do meu viver. Jesus, tu és o meu refúgio, a certeza de vencer. Só em ti minha confiança está, rocha firme para os meus pés. Aqui cheguei por tua graça, Deus. O meu ser será a tua casa. Seus, senão a ti, meu Deus, não há ninguém que eu deseje além de ti. És o Deus que me dá força, a razão do meu viver. Jesus, tu és o meu refúgio, a certeza de vencer. Só em ti minha confiança está, rocha firme para os meus pés. Aqui cheguei por tua graça, Deus. O meu ser será. Só em ti minha confiança está, rocha firme para os meus pés. Aqui cheguei por tua graça, Deus. O meu ser será.
afasta o medo, fonte que sacia o amor que afasta o medo, fonte que sacia o amor que afasta o medo, fonte que sacia o amor que afasta o medo, fonte que sacia o amor que afasta o medo, fonte que sacia o meu ser. Só em ti minha confiança está, rocha firme pros meus pés. Aqui cheguei por tua graça, Deus, o meu ser será. Só em ti minha confiança está, rocha firme pros meus pés. Aqui cheguei por tua graça, Deus, o meu ser será a tua casa. A tua casa. A tua casa. É o nosso desejo nesta manhã. Declara o teu nome, Jesus. Declara o teu nome. Deus está neste lugar. Estamos na presença de Deus nesta manhã. Podes levantar os teus braços, fecha os teus olhos e sente a presença de Deus. E no caso, olha, de não sentires nada, fala com Deus, diz: Deus, eu quero sentir, eu sei que tu estás aqui, eu quero sentir a tua presença. Deus, toca no meu coração nesta manhã. Toca, Deus, toca na minha vida. Toca, Senhor, toca. Eu necessito de sentir a tua presença nesta manhã, Senhor. Toca. Faz-te presente no meio do teu povo nesta manhã, Senhor. Glorifica-te no meio do teu povo esta manhã, Senhor. Deus, opera no meio do teu povo esta manhã, Senhor. Enquanto nós te adoramos, enquanto nós louvamos o teu nome, Deus, opera no meio do teu povo nesta manhã, Senhor. Deus, estenda a tua mão de graça, a tua mão de poder. Deus, opera, Senhor, opera da forma como só tu sabes fazer, opera da forma como só tu podes fazer, Deus, e glorifica-te, glorifica o teu nome nesta manhã no nosso meio. Glória ao teu nome, Jesus, porque só tu és digno. Só tu és digno, Deus. Só tu és digno. Porque só tu és digno, Senhor. Só tu, Senhor, és digno, Senhor. Só tu, Senhor, só tu. Glória ao teu nome, Jesus. Só tu és digno, Deus. Só tu és digno. Só tu és digno. Só tu és digno. Diz-te a Deus nesta manhã: Deus, só tu és digno. Jesus, só tu és digno. Não há outro igual a ti. Só tu és digno, Deus, da minha vida. Só tu és digno de toda a minha atenção. Só tu és digno de toda a minha adoração. Só tu és digno do meu louvor, Senhor. Só tu és digno, Deus. Só tu és digno, só tu és digno. Glória ao teu nome, Jesus. Só tu és digno. Não há outro igual a ti. Verdade, Jesus, só tu. Só tu és digno, Jesus. Não há outro igual a ti. Só tu és, só tu és. Só tu és digno. Não há outro igual a ti. Não há. E só tu és digno, Jesus. Não há outro igual a ti. Mais uma vez, só tu és. E só tu és digno. Não há outro igual a ti. Não há, não há,
Só tu és digno, Jesus, não há outro igual a ti. Porque tu estás sentado no trono, Senhor, aleluia. Assentado no trono, tu reinas para sempre, e os anjos cantando dão glória a ti. Possa ver, aleluia. Que o meu ser possa ver o teu trono para sempre, e com amor e louvor te adoro aqui. Não há outro igual a ti. Não há outro igual a ti. E só tu és digno. Não há outro igual a ti. Não há. E só tu és digno, Jesus, não há outro igual a ti. Não há. Tu és digno, tu és, e só tu és digno. Não há outro igual a ti. Não há. E só tu és digno, Jesus, não há outro igual a ti. Para o teu nome, Jesus. Eclesiastes capítulo 10, verso 1. Assim como a mosca morta faz exalar mau cheiro e inutilizar o unguento do perfumador, assim é para o famoso em sabedoria e em honra um pouco de estutícia. Vou repetir. Assim como a mosca morta faz exalar mau cheiro e inutilizar o unguento do perfumador, assim é para o famoso em sabedoria e em honra um pouco de estutícia. Feche seus olhos aí por 30 segundos. Coloque a mão no seu coração. Senhor, tributamos a Ti toda a nossa adoração, toda a nossa gratidão e rogamos ao Senhor que esta palavra venha de encontro ao nosso coração, produzindo edificação, transformação, renovação, ó Deus, para o Teu louvor e para a Tua glória. Para tanto, contamos com a graça e a sabedoria do Senhor, com a autoridade de Jesus Cristo, com a unção e o poder do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Eu quero iniciar a minha fala nesta manhã dizendo que é sempre melhor
preservar, cuidar, manter, do que ter que reparar, restaurar e reaver. E para elucidar mais a nossa mente quanto a este raciocínio inicial, eu quero dar o exemplo da nossa saúde. É sempre bom preservarmos a nossa saúde. No entanto, às vezes nós nos descuidamos quanto à saúde por conta de alimentação errada, falta de exercícios, e a nossa agenda, às vezes tão agitada, nos impede de nos alimentarmos com qualidade, e às vezes quando nós nos damos conta, a nossa saúde está um tanto abalada, fragilizada, e não podemos negar o fato de que em algumas situações nós podemos até recuperá-la, podemos reavê-la com alguns cuidados e medicação. Mas em outros casos, nós nos descuidamos tanto e não temos mais como reaver a nossa saúde, não temos mais como restaurar a nossa saúde, porque nós nos descuidamos muito e durante um tempo muito longo também. Então eu trago inicialmente essa ideia de que é sempre melhor preservar, cuidar, do que deixar que algo se estrague, que algo se quebre, para depois tentar consertar, para depois tentar reaver e restaurar. Esse texto, ele é um texto muito rico e, na verdade, é um texto que trabalha com figuras de linguagem. Vocês perceberam aqui pelo menos 3 figuras: a figura da mosca, a figura do perfumador e a figura do unguento. E a Bíblia Sagrada, ela trabalha também com figuras de linguagem, assim como um dia, quando nós estudávamos lá nos nossos estudos seculares, e nós aprendemos também sobre figuras de linguagem. Quero citar aqui, por exemplo, a hipérbole. A hipérbole é uma figura de linguagem que trabalha o exagero. Então, quando eu digo assim, que eu estou com tanta fome que eu comeria um boi, é uma figura de linguagem chamada de hipérbole, que aponta que eu estou com bastante fome, mas eu não posso dizer claramente que eu comeria um boi. É apenas uma figura de linguagem para apontar que eu estou com bastante fome. E a Bíblia Sagrada também, então, trabalha com figuras de linguagem, porém essas figuras, elas nos proporcionam verdades espirituais profundas, verdadeiras e edificantes. E nós não podemos deixar, em hipótese alguma, essas figuras de lado. Eu não posso negar que a minha característica como pregador é sempre a abordagem de um texto literal. É o que eu gosto de fazer, é o meu prazer. Mas há momentos que o Espírito Santo coloca em nosso coração mensagens como esta dessa manhã, com figuras que precisam ser exploradas para que também aprendamos essas verdades espirituais profundas, para que cresçamos na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Pois bem, eu quero então nesta manhã extrair 3 lições deste texto. 3 lições, e para que nós tenhamos uma mensagem ainda mais didática, eu quero dar um tema para esta reflexão, que é preservando a unção. E a primeira lição que eu quero compartilhar com vocês aqui nessa manhã é sobre a mosca, a figura do pecado. As moscas sempre estão em ambientes mal cheirosos, estão sempre presentes onde há lixo, onde há sujeira. Então a mosca aqui é uma figura que tipifica, que aponta para o pecado. E eu quero fazer algumas considerações sobre o pecado nesta manhã. Primeiro, o pecado sempre produz derrota e fracasso. Josué, capítulo de número 7, verso 5, o pecado de Acã produziu derrota e fracasso para Israel. Venceram grandes batalhas, venceram grandes nações,
Mas por conta do pecado de Acã, eles perderam para Ai, uma cidade minúscula, porque Deus nunca compactuou e nunca compactuará com o pecado. O pecado sempre produziu e sempre produzirá derrota na vida dos seres humanos. Hoje nós estamos vivendo uma época de pessoas derrotadas, famílias derrotadas, sociedades derrotadas, nações derrotadas, porque estão abrindo as portas para o pecado, e este é o resultado do pecado: a derrota, o fracasso e a vergonha. Segunda consideração: o pecado vai levá-lo mais longe do que você quer ir. Ele sempre vai te levar mais longe do lugar onde você se propõe a ir. E quando nós lemos o segundo livro de Samuel, capítulo 11, versos de 1 a 5, era uma época em que os reis deveriam estar na guerra, mas Davi resolveu naquela manhã passear no terraço e avistou uma bela mulher chamada Batseba. E os seus olhos então cresceram em cima daquela jovem mulher e a convidou para ir ao seu palácio e manteve relações com ela. Queridos, o pecado sempre vai levá-lo mais longe do lugar onde você quer ir. E como se não bastasse apenas um momento de prazer, aquela mulher se tornou uma grávida, trazendo problemas para o rei, para a sua família e para a nação e para o seu reino. Então lembre-se que o pecado vai levá-lo sempre muito mais longe do lugar onde você quer chegar. As pessoas, infelizmente, às vezes começam a se enlaçar com os prazeres do pecado, com os prazeres do mundo, dão os seus passos iniciais achando que tudo está sob controle e até estabelece um limite onde acham que podem chegar, mas não se iluda, o pecado é prazeroso para a carne, o pecado agrada a nossa carne, e ele sempre vai te puxar, te arrastar para um lugar muito mais longe do que você se propõe a chegar, e alguns até não têm volta, queridos. Que Deus tenha misericórdia de nós, e quem sabe nesta manhã você tenha entrado aqui neste recinto sagrado, e o pecado esteja te arrastando pouco a pouco para distante de Deus, para distante da família, para distante do ministério. Eu quero ser profeta de Deus para a sua vida nesta manhã. Corte os laços com o pecado, rompa os laços com o pecado, porque nesta manhã o amor e a graça de Deus querem invadir, renovar e restaurar o seu coração. Terceira consideração: o pecado vai retê-lo mais tempo do que você imagina. No segundo livro de Samuel, capítulo 12, versos 10 a 12, Davi manteve o relacionamento, mas o que aconteceu? A mulher ficou grávida e ele ainda envolveu o seu marido Urias na batalha frontal, cometendo um assassinato. Ele acabou ficando muito mais tempo no pecado do que ele imaginou de início. Eu quero também nesta manhã dizer que o pecado sempre vai nos manter um tempo, um lapso temporal muito maior do que aquele que nós imaginamos, do que aquele que nós nos propomos carnalmente a fazer. E foi exatamente o que aconteceu com Davi. Ele ficou um longo período envolvido com esse laço pecaminoso, diabólico, maligno, que acabou levando não só ele, mas a sua família e o seu reino a um tempo de vergonha, a um tempo de fracasso, a um tempo de vexame. Muitas pessoas estão sendo envergonhadas, estão vivendo na miséria, no caos, por conta de um longo tempo envolvidos com o pecado. Queridos, precisamos entender que de Deus não escondemos nada, Ele vê tudo. O salmista no Salmo 139, ele diz: se eu for às alturas, lá tu me encontrarás, se eu descer na profundeza dos mares, o Senhor também estará. Não escondemos nada do Senhor, queridos, portanto, não brinque com o pecado, porque ele vai engodá-lo e prendê-lo um tempo muito maior do que aquele que você imagina. Outra consideração: o pecado vai cobrar um preço muito mais alto do que aquele que você se propõe a pagar. Vou repetir esta: o pecado vai cobrar um preço muito mais elevado do que aquele que você se propõe a pagar. O preço de Davi foi altíssimo.
Tanto que você lê 1 Samuel capítulo 13, 2 Samuel capítulo 13, versos de 1 a 36, o que aconteceu? Incesto, relações sexuais entre irmãos. O irmão matou o outro. A espada não se apartou da família de Davi. Absalão, seu filho, foi morto na sequência e Davi chorou desesperadamente. Então o pecado vai cobrar um preço muito mais alto do que aquele que você se propõe a pagar. Quantas pessoas estão pagando um alto preço por conta de um relacionamento extraconjugal? Quantos jovens estão pagando um alto preço porque um dia abriram espaço para a droga ou para o álcool na sua vida? Quantas famílias estão pagando um alto preço porque um dia negociaram princípios e valores divinos e hoje estão pagando um alto preço? Mas, queridos, o bom de estarmos aqui nesta manhã é que Deus é infinito em graça e em misericórdia para nos renovar, restaurar. Bendito seja o seu nome. O pecado tem destruído pessoas, famílias, igrejas. Isto é fato, nós não podemos negar. Mas nesta manhã eu vim como profeta de Deus à cidade de Almada, aqui em Portugal. Eu quero liberar uma palavra profética, pastor Paulo Branco. O pecado não vai destruir a sua vida, destruir a sua família, não vai destruir este povo que Deus lhe confiou, porque Deus é maior. Bendito seja o nome do Senhor. Segunda lição que eu quero compartilhar com vocês é sobre o perfumador. Neste texto, uma figura de Jesus Cristo. O perfumista naquela época, até hoje os perfumes são muito importantes e alguns levam um tempo muito grande para que sejam curtidos e passem por todo aquele processo de fragrâncias extraordinárias, tais como muitas que nós conhecemos. E diz o texto que esse perfume estava em processo, mas por algum descuido do perfumista, uma pequena mosca, caiu naquele unguento, estragando totalmente a essência daquele perfume. A verdade, queridos, é que todos nós que aqui estamos, um dia nós estávamos envolvidos com o pecado, antes de sermos resgatados e restaurados por Jesus Cristo, nosso Senhor. E um dia Jesus Cristo entrou na minha vida, na sua vida, e Ele continua fazendo isso na vida de milhares e milhares de pessoas no planeta Terra. Quando Ele entra na vida de um ser humano, Ele entra para eliminar as moscas do pecado e trazer um novo perfume para a casa espiritual, para a família dessa pessoa. Bendito seja o nome do Senhor. Tanto que Jesus Cristo entrou na vida da mulher samaritana, uma mulher envolvida até o pescoço com o pecado, mas no dia que Jesus Cristo entrou na vida daquela mulher, as moscas do pecado foram arrancadas, dissipadas, e o bom perfume de Cristo passou a exalar na vida daquela mulher. Bendito seja o nome do Senhor. Certa ocasião, Jesus Cristo entrou na casa de Zaqueu. Também as moscas do pecado da corrupção haviam entrado na vida daquele homem, na sua casa, mas Jesus Cristo disse: hoje me convém pousar em tua casa. A vida daquele homem foi transformada, foi liberta, foi salva, e Jesus Cristo verdadeiramente entrou na sua vida, na sua casa, gerando uma transformação espetacular, extraordinária. Bendito seja o nome do Senhor. Certa ocasião, Jesus Cristo entrou na vida do apóstolo Paulo também. Saulo, exalava cheiro de sangue, tal qual era o seu nível de perseguição em relação aos cristãos. Mas certo dia, Jesus Cristo entrou na vida desse Saulo, na estrada de Damasco, e a partir daquele dia, aquele homem nunca mais foi o mesmo. A sua vida foi transformada, foi mudada, foi revolucionada, tornando-se um dos maiores, se não maior apóstolo de todos os tempos. Bendito seja o nome do Senhor. É assim que o perfumista faz.
quando Ele entra na nossa casa, como em João capítulo 12, verso 3, aquela mulher derramou um unguento sobre os pés de Jesus, e um perfume maravilhoso invadiu toda aquela casa. É assim que Jesus Cristo faz. Ele entra na minha vida, na sua vida, e vai borrifando as gotas do seu sangue, do seu amor, da sua graça, do seu perdão, e restaura vidas, famílias, e bendito seja o nome do Senhor. Ele restaura. E é por isso que hoje, por onde andamos, por onde passamos, nós exalamos o bom perfume de Cristo nosso Senhor, porque Ele é realmente o nosso Senhor. E Ele vai removendo toda a sujeira, todo o entulho presentes na nossa vida. Ele vai removendo, Ele vai arrancando e limpa completamente a nossa casa, queridos. Ele remove o cheiro, o mau cheiro do pecado, e transforma a nossa vida. Bendito seja o nome do Senhor. Mas terceira e última lição, um pouquinho mais extensa. Aquele perfumista, por um pequeno descuido, permitiu que uma mosca caísse e estragasse completamente aquela essência. Assim somos nós. Um dia estávamos envolvidos com o pecado. Jesus Cristo nos salvou, nos purificou, limpou a nossa casa, mas às vezes nós nos descuidamos. E num pequeno descuido, pode cair uma mosca e estragar toda a nossa história de vida, toda a nossa história familiar, toda a nossa história ministerial. Portanto, unguento, figura do Espírito Santo. E quem estuda teologia sabe que o unguento ou o azeite é uma figura do Espírito Santo. Precisamos entender algumas questões. Ser cheio do Espírito Santo é um mandamento e não opção. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios capítulo 5, verso 18, ele diz: não vos embriagueis com vinho que a contenda, mas enchei-vos do Espírito. Não é opção, é um mandamento, é um imperativo. Então é um imperativo, você tem o dever de ser cheio do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo não é o que muitas pessoas pensam: barulho, algazarra, histeria, desequilibrada. Não, isso não é evidência de ser cheio do Espírito Santo. Pelo contrário, ser cheio do Espírito Santo é vida no Espírito. Antes das pessoas caírem no Espírito, como nós vemos por aí, pastor Paulo, elas precisam andar no Espírito, elas precisam viver no Espírito. Tem muita gente que até cai no Espírito, mas não tem vida no Espírito. Que incoerência é essa? Então nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Precisamos ser cheios do Espírito Santo. E eu não tenho dúvidas de que nesta manhã os céus estão abertos em direção ao Almada. Uma manhã de restauração, de vivificação, de toque divino. Ser cheio do Espírito Santo deve ser uma experiência contínua. Muitos cristãos se enchem apenas num congresso especial, se enchem apenas numa conferência, se enchem, gritam, esperneiam, mas na segunda-feira já estão vazios. Ser cheio do Espírito Santo deve ser uma experiência contínua, porque se você mergulhar no original, nesse texto de Paulo aos Efésios 5,18, você vai entender ali no grego que é uma experiência contínua. É como se fosse um recipiente com a torneira aberta, e o recipiente está cheio, mas aquela torneira não cessa, e não só enche, mas vai transbordando. Bendito seja o nome do Senhor. Então deve ser uma experiência contínua. Ser cheio do Espírito Santo é uma obra do próprio Espírito Santo em nós. Em Atos capítulo 2 diz que veio do céu um vento veemente, impetuoso, encheu toda a casa e todos foram cheios do Espírito Santo. Então ser cheio do Espírito Santo é uma ação do próprio Espírito Santo em nós, queridos. Não somos nós quem decidimos, nós decidimos apenas buscar, mas quem decide de fato nos encher é o próprio Espírito Santo. Agora, algumas questões importantes ainda sobre essa questão da unção. Unção não é sinônimo de caráter.
Vou repetir. Unção não é sinônimo de caráter. Quando nós estudamos principalmente a história de Sansão, Juízes capítulo 14, versos 5 e 7, e 16, verso 1, Sansão era um homem que possuía uma grande unção, uma unção que chamava a atenção. Matou um leão, arrastou os portões de uma cidade nas costas, tocou fogo na seara dos filisteus, matou 1000 homens com uma queixada de um animal. Tinha uma unção muito grande que chamava a atenção. Nos dias de hoje, muitas pessoas certamente iriam para a igreja do pastor Sansão. Que unção daquele homem, rapaz do céu, tem fogo ali, vou para lá, pastor Paulo. O senhor me abençoa que eu vou para lá, porque aquele homem é o cara da unção. Só que unção não é sinônimo de caráter. Ele tinha uma grande unção, mas o seu caráter era extremamente fragilizado. Era extremamente frágil, deformado. Tanto que ele quebra, ele viola os princípios da palavra de Deus e se relaciona com uma mulher prostituta. E a partir daí enfrenta um caos terrível na sua vida e por conta do seu pecado também na vida da nação. Então, entenda que unção não é sinônimo de caráter, principalmente no nosso ambiente, porque eu sou pentecostal até o osso também, queridos. Tem fogo de Deus no meu coração, na minha vida. Mas eu digo que no nosso meio pentecostal, muitas pessoas se iludem apenas com a unção. Rapaz, que aquele camarada cura, aquele camarada faz milagre, aquele camarada estende a mão e tal, aquele camarada salta no púlpito, esperneia e tal, e as pessoas são atraídas pela unção. Mas lembre-se que unção não é sinônimo de caráter. Se percebe o caráter de um homem pela sua vida diária, pela forma como ele trata a sua família, pela forma como ele lida com as suas responsabilidades no reino de Deus. Se percebe o caráter de um homem da forma como ele lida com o dinheiro, como ele lida com a sua profissão, como ele lida com o sexo oposto. Bendito seja o nome do Senhor. Entenda, queridos, de uma vez por todas, que unção não é sinônimo de caráter. E Deus não se impressiona com homens de grande unção, ele se impressiona com o bom caráter. Bendito seja o nome do Senhor. Outra consideração importante que nós precisamos entender sobre unção é que unção nunca substituiu e jamais vai substituir preparação. Tem muita gente que acha que unção substitui preparação. E deixa eu citar um único texto para não me alongar muito. Daniel capítulo 6, versos de 1 a 3. O rei queria organizar politicamente o reino e queria colocar 120 homens para cuidar das mais variadas províncias. E sobre esses 120 homens, colocar 3 principais ministros, dentre eles um homem chamado Daniel. Muito bem, quando você lê Daniel capítulo 1, verso 4, você percebe que Daniel, juntamente com os demais jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego, eram jovens extremamente preparados para assistir no palácio, para trabalhar no palácio. Eram homens extremamente preparados. Tinham agora a unção de Deus, mas eles tinham também a preparação intelectual, a preparação para trabalhar no palácio, a preparação para desenvolver suas tarefas e suas responsabilidades no palácio. Sabe a minha preocupação hoje, principalmente no ambiente cristão? As pessoas estão achando que unção substitui preparação. E hoje as pessoas querem um bom salário, mas elas não querem se preparar para tal. As pessoas querem um grande posto profissional, mas não querem se preparar para tal. Jovens querem ganhar muito dinheiro, mas não querem se preparar para tal. Mulheres querem grandes funções, mas também não se preparam para tal. Queridos e queridas, unção não substitui preparação. Agora, quando você associa as duas coisas, a preparação com a unção de Deus, queridos, ninguém te segura, o diabo não te segura, o inferno não te segura, os teus inimigos não te seguram. Deus te levanta e te põe onde Ele quer, porque Ele é o Senhor da sua vida. Amém. Sabe que às vezes as pessoas me perguntam, jovens, qual o segredo do sucesso, né? Eu sempre digo algumas coisas. O segredo do sucesso eu não sei, mas o segredo do fracasso eu sei: tentar agradar a todos.
Mas eu dou uma outra resposta também para eles. Sucesso é o encontro da preparação com a oportunidade. Às vezes, pastores, surgem oportunidades na nossa vida, mas o que acontece? Nós não estamos preparados. Igreja, às vezes surgem grandes oportunidades, mas nós não estamos preparados. Às vezes surge uma grande oportunidade profissional e alguém te pergunta: você fala quantos idiomas? E olha, isso acontece. Eu estive lá na Espanha, uma menininha de 5 anos começou a conversar comigo. Eu falei assim: você está me tirando aí, menininha? Perguntou assim: ô tio, quantos idiomas você fala? Eu brinquei com ela: eu falo mal português ainda e tal. Sim, tio, eu hablo espanhol, francês, inglês, valenciano e ainda falo português. Ele falou: está me tirando. Uma lindinha desse tamanho. Então, às vezes, as oportunidades surgem e nós não estamos preparados, queridos. Surgiu uma oportunidade para Daniel, mas ele estava preparado. Surgiu uma oportunidade para José, para ser o governador do Egito, mas o próprio faraó reconheceu: porventura, homem como tu aqui nesse reino, em quem tem o Espírito de Deus? Queridos, vamos entender que unção nunca substituiu e jamais vai substituir preparação. Prepare-se para ser um melhor pregador. Prepare-se para cantar melhor. Prepare-se para tocar melhor. Prepare-se para orar melhor. Prepare-se para ensinar melhor. Prepare-se, porque Deus está interessado em pessoas que busquem, que cresçam em preparação. Quanto maior o preparo, mais Deus vai nos usar. Bendito seja o nome do Senhor. Vejam quantas cartas Pedro escreveu, grande homem de Deus que nos deixou grandes instruções. E quantas cartas Paulo escreveu? Paulo era um poliglota. A preparação nos leva mais longe. A preparação nos faz alçar voos muito mais altos e muito mais longos. Bendito seja o nome do Senhor. Eu quero ser um profeta de Deus, quero liberar uma palavra profética sobre a sua vida. Nesta manhã Deus está levantando aqui uma turma, uma igreja forte e poderosa, que Deus vai fazer com que alce voo em várias áreas da vida. Bendito seja o nome do Senhor. Quantos recebem esta palavra profética? Agora, algumas perguntas que a nossa mente espiritual faz à luz deste texto. Por que é que a mosca caiu no unguento? Porque o unguento estava exposto, não estava protegido, não estava coberto, e uma mosca veio e caiu. Sabe por que é que algumas áreas da nossa vida são estragadas, desestruturadas? Porque às vezes nós nos expomos demais. Hoje nós nos expomos demais às redes sociais. Nós nos expomos demais à televisão. Nos expomos demais a convívios sociais que não são benéficos e que não são edificantes. E no momento de descuido, uma mosca pode cair no seu unguento e levar tudo à ruína em pouquíssimo tempo. Quais são as moscas que de repente caíram na sua vida? Nós precisamos raciocinar. Coisas aparentemente insignificantes podem destruir grandes conquistas. O texto ainda diz que a sabedoria de um homem e a sua honra podem ser destruídas por um momento de tolice. A palavra tolice, na verdade, é um sinônimo de idiotice, de burrice. A gente não pode negar isso à luz do dicionário. E o texto diz que um tempo de grande conquista, de sabedoria e de honra, podem ser destruídos por conta de um momento de tolice. Quantas pessoas estiveram no tempo de honra, conquistaram, sofreram, estudaram, mas no momento de descuido, se depararam com fracasso e com a derrota. Jovens que receberam uma preciosa educação durante 20 anos, mas em 5 minutos de conversa com o traficante,
jogam tudo a perder. Uma moça que tem uma educação belíssima, um curso brilhante, mas quando ela chega aos 25 anos formada, ela dá ouvidos, não sei como chamar aqui, mas no Brasil chamamos a um sem vergonha. Pode ser a mesma coisa. E essa jovem passa a trilhar um caminho de derrotas e de fracassos. 25 anos de honra, jogados fora por um momento de tolice. Um casamento de 25 anos, que se comemora 20 bodas de prata, podem ser levados à bancarrota por 5 minutos de prazer. Momento de tolice. Momentos que precisamos refletir. Coisas insignificantes podem destruir grandes conquistas. Uma mosca acabou com toda aquela história, aquele processo daquele perfume. Repito a pergunta: quais são as moscas que você tem permitido cair na sua vida e que estão estragando realmente a unção uma vez derramada sobre a sua vida, sobre o seu ministério? Para fechar esta mensagem, eu quero dizer aqui: unção preservada é melhor do que unção renovada. Vou repetir: unção renovada é melhor do que unção restaurada. Porque tem gente que um dia está cheio, no outro dia a mosca já caiu, ele tem que renovar de novo. No outro fim de semana diz: pastor Paulo, ora por mim, porque eu já caí de novo. No outro fim de semana, mais uma queda, pastor Paulo, ora por mim, que eu preciso de restauração. Então, unção preservada é melhor do que unção renovada. Mas ao mesmo tempo, Deus é Deus de renovação, Ele é bom, Ele é misericordioso. Ainda que soframos as nossas quedas, Ele é sempre bom e misericordioso para nos restaurar, para nos levantar. Bendito seja o nome do Senhor. E talvez você tenha entrado aqui nesta manhã vivendo uma situação caótica, difícil na sua vida espiritual, emocional, no seu ministério, mas eu quero que você levante as suas mãos e creia, receba um renovo de Deus para a sua vida. Você pode levantar as suas mãos, que você receba o renovo de Deus para a sua vida nesta manhã. O Espírito Santo está aqui para nos renovar, para nos restaurar, para nos vivificar pelo seu poder, pela sua graça. Bendito seja o nome do Senhor. Quem quer esse renovo, quem quer esse toque de Deus, quem quer mais de Deus, quem quer uma unção renovada, quem quer uma unção restaurada, ou quem sabe a sua unção seja preservada, mas aumente esse nível de unção nesta manhã, para a glória de Deus Pai. Bendito seja o nome do Senhor. A bênção do Senhor está sobre este lugar e sobre a sua vida.